Inicialmente, meu boa noite é para quem nos vê, para quem nos assiste, para quem nos ouve, parabenizar a nossa presidente por essa iniciativa brilhante. Sou Rui Povas, tenho assento na cadeira número 13, cujo patrono é o professor Plínio de Almeida. Saudações alitanas aos confrades e confreiras aqui reunidos para mais um momento em que nos voltamos para a arte, a busca de praticarmos a mão estendida por cima daquilo que nos faz diferentes. Fui convidado pela confreira Raquel para fazer um pronunciamento a título de abertura deste nosso evento, abordando uma apreciação sobre Plínio de Almeida, como já disse, patrono da cadeira 13, ora ocupada por mim. De início, duas coisas precisam ser afirmadas. Não vou percorrer as vias da biografia, uma vez que eu não sou biógrafo. E ainda, desde que o professor Flávio Simões Costa, de saudosa memória, publicou um alentado volume intitulado Plínio de Almeida, obra reunida, publicado pela Editos no ano de 2009, tudo que a partir de então se cogite em dizer sobre Plínio de Almeida terá de se espelhar naquela publicação. Pessoalmente, eu conheci Plínio de Almeida de perto, mas bem de perto mesmo. Fomos colegas de magistério durante anos no Colégio Divina Providência. E ainda posso perfeitamente me lembrar dos vários assuntos a que nos dávamos o direito de conversar. Era um tempo da maldição do regime militar. Vivíamos todos com o pé atrás. Por isso mesmo, a nossa conversa só acontecia quando todos do colégio saíam e ficávamos nós dois na diretoria do colégio, que era um espaço onde também funcionava a secretaria. O sofá vermelho era o nosso preferido, e nele debatíamos conversas vermelhas também. Lindaura Brandão, de vez em quando, a diretora, dava uma penada. Inúmeras vezes, Plínio e eu trocávamos textos de nossa produção. Muitas das opiniões de Plínio sobre poemas meus foram incorporadas ao meu primeiro livro, Vocabulário da Paixão. Plínio era cronista, articulista, poeta, pintor, orador primoroso. Por causa de seu domínio sobre a oratória, ficou conhecido pelo cognome de A Patativa Grapiúna. Era sempre convidado para os eventos formais, atos inaugurais, festejos cívicos, situações em que sua palavra fazia todos se calarem para ouvi-lo. E foi no meio de um discurso que Plínio se foi, na antiga loja Itarte, numa solenidade de inauguração da exposição de Cholo, um artista plástico peruano. Presenciei a partida daquele meu amigo que levou consigo pedaços de mim, mas deixou comigo fragmentos dele que até hoje me compõem. É fácil, é muito fácil mesmo, recolher os principais dados biográficos de Plínio de Almeida no livro de Flávio Simões. Para além disso, a referida obra, conforme explicita o próprio autor, apresenta a maioria da produção poética de Plínio. Fica faltando, contudo, a produção em prosa. Recentemente, em conversa com a senhora Cristiane Almeida, uma das 8 filhas de Plínio, residente em Salvador, curadora da obra de seu pai, fui informado do riquíssimo cabedal por ela preservado e zelado até hoje. Disse-me que possui mais de 1000 crônicas produzidas por Plínio, além de uma vasta hemeroteca em recorte de jornais em que o pai colaborava semanalmente. Disse-me mais, e o que me disse, cito textualmente, abre aspas, professor, não tenho para quem deixar esse acervo, apenas guardo e zelo na esperança de que apareça alguém digno de tal tesouro. Olha, o que eu guardo de fotos da época de meu pai,
dos eventos dos quais ele participava é digno de apreço. Tem mais, professor. Há algum tempo, doei à Biblioteca Municipal de Itabuna, que tem o nome de meu pai, um acervo enorme de fotografias da família e de lugares por onde meu pai andou. Não sei lhe dizer se conservaram, se ainda existe ou não. Fecha aspas. Há de se perguntar, porém, quem foi o cidadão Plínio de Almeida? No já citado livro de Flávio Simões, são apontadas várias datas e vários eventos vividos por Plínio. Julgo interessante para a nossa confraria saber de alguns dados sobre ele. É claro que o ato de o tomarmos por patrono de uma de nossas cadeiras, isso já diz do nosso reconhecimento dos valores do poeta, prosador, professor e orador que Plínio foi. Plínio não nasceu Grapiúna. Ele era natural de Santo Amaro, cidade do recôncavo baiano. Seu nascimento se deu em 9 de setembro de 1904. E lá se vão 120 anos desde então. Lá ele viveu seus primeiros anos e lá estudou os primeiros cursos. Santo Amaro ficou pequeno para Plínio, que já nasceu com asas destinadas a grandes voos. Partiu para a Europa, a fim de se aprimorar em belas artes, curso no qual já era formado. Plínio era pintor. A Europa não pôde segurá-lo, afinal, sua alma era genuinamente brasileira. Retornou para o Brasil e, em dezembro de 1927, casou-se com Etelvina e residiu em Jacobina. De tal união nasceram 9 filhos: Cibele, Reinamor, Consuelo, Clícia, Cíntia, Ciane, Cristiane, Crisvalda e Crisélia. Mudou-se depois para Bonfim de Feira, retornou para Santo Amaro e, finalmente, em 1951, fixou residência em Itabuna. Em 1959, fez parte do grupo de fundadores da Academia de Letras de Ilhéus. Sim, é isto. Plínio de Almeida é um dos fundadores da Academia de Letras de Ilhéus, conforme consta na ata lavrada daquele acontecimento. 10 anos depois, nós nos conhecemos na antiga Faculdade de Filosofia de Itabuna e nos fizemos colegas e amigos no Colégio Divina Providência. Amargamos juntos a vigência dos anos de chumbo do famigerado governo militar. O que nos fazia preservar a sanidade mental era o nosso fazer literário, o gosto pelas artes, o zelo pela língua culta, a história universal. Para sempre comigo, os momentos em que Flávio Simões, que costumava adentrar o colégio cantando hinos católicos, fazia isso a título de ironia, vinha juntar-se a Plínio e a mim para as nossas conversas particulares. Vale também lembrar que Plínio e Flávio sempre tomaram gosto pelas lides políticas, caminho pelos quais eu nunca quis trilhar. Eu era líder estudantil da FAF e caí no olho da Polícia Federal. Minha vida foi vasculhada, minha correspondência aberta nos Correios e minha frágil e modestíssima conta bancária foi vasculhada. São fatos arquivados na minha memória, dos quais pouquíssimas pessoas tomaram conhecimento. Flávio ainda foi preso, mas Plínio e eu sabíamos navegar nas nuvens. Ele foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Itabuna, instituição que lhe concedeu o título de cidadão itabunense. Em 26 de setembro de 1975, em pleno discurso de inauguração das obras de Cholo, Plínio se foi. E do alto do seu patronato, para além de tudo isso, Plínio vive conosco no coração da Alita, regendo a cadeira 13, na qual vocês quiseram um dia que eu me sentasse nela. Agradeço sinceramente a oportunidade de rememorar a caminhada que fiz ao lado de pessoa tão ilustre, o poeta Plínio de Almeida. Tenho dito. Muito obrigado. Gratidão, Rui, por sua exposição, pelos ensinamentos.
por nos permitir conhecer um pouco mais sobre Plínio de Almeida.